Olá, caros colegas. Eu vou mostrar para vocês como vocês devem proceder aí em relação ao documento de tutoria, né? Nós estamos trabalhando aí na padronização dos documentos da escola e um deles é o documento de tutoria, certo? Então, eu quero começar mostrando para vocês que nós temos a ficha de tutoria, né? Está aqui, que vocês já conhecem, algumas alterações que eu vou mostrar para vocês. Alterações necessárias para que a gente otimize aí o aprendizado do nosso aluno, né? O aprendizado do nosso aluno e também as relações aí entre tutor e tutorado. Logo abaixo nós temos aqui o relatório. Tudo isso no mesmo documento. Então prestem muita atenção. Tudo isso no mesmo documento que vocês irão me enviar por e-mail, certo? Até então, cada um estava fazendo de um jeito, certo? A partir deste tutorial, todos deverão me enviar com base neste documento que eu estou apresentando para vocês. Entendido? Bom, vamos lá. Eu tenho aqui então o nome. Eu preciso colocar aqui o nome do meu tutorado. Vou colocar aqui um nome fictício. O João da Silva, ele é do primeiro A. Eu sou o tutor dele. Eu sou o Lucas. Certo? Bom, o que o João da Silva tem em mente como projeto de vida? Olha, ele me falou que, em primeiro lugar, ele gostaria de ser militar. Mas também ele tem vontade de ser músico. Certo? Então, coloco aqui as duas opções que ele tem. Neste campo aqui, ó, observem, eu tenho eletiva primeiro semestre e eletiva segundo semestre. Nós sabemos que este ano, por ser um ano atípico, continuaremos com uma eletiva só durante o ano todo. Então, aí o Joãozinho optou pela eletiva militar. Aí eu coloco aqui, militar. Aí no segundo semestre vai continuar na militar porque nós não tivemos mudanças, certo? Então coloco aqui militar. O Joãozinho, ele gosta muito de tocar violão. Então, ele estava no primeiro semestre no clube juvenil coral. Porque lá ele estava tocando violão junto com o coral. O coral cantava e ele tocava violão. Então ele ficou lá no clube de coral, que, por sua vez, será incentivado a continuar nesse clube no segundo semestre. Então ele vai continuar aqui no coral. Bom, ele é líder de turma? Sim, ele é um dos líderes de turma. Então eu venho aqui e coloco um X. Venho aqui e coloco um X. Ele é líder de clube? Ele é um dos líderes de clube. Então eu coloco aqui. Ele é gremista? Não, ele não é gremista. Então eu não coloco nada. Aqui eu vou colocar os nomes dos responsáveis pelo Joãozinho. Os responsáveis dele é a mãe e o pai, tá? A mãe é a Maria da Silva. E o pai é o Pedro da Silva. Certo? Média geral do bimestre. Lá, no primeiro e no segundo bimestre, o Joãozinho ele teve um rendimento satisfatório.
Ó, eu vou olhar aqui embaixo e vou ver média geral do bimestre. Foi insuficiente? Foi satisfatório? Foi adequado? Foi avançado? Então eu coloco aqui primeiro e segundo bimestres foi satisfatório. Coloco um S aqui, vai, porque eu tenho a legenda ali embaixo, né? Deixa eu mostrar para vocês aqui a legenda. Ó, satisfatório eu coloco um S. Se ele tivesse sido insuficiente, eu ia colocar um I aqui. Ou ele está adequado, ou ele está avançado, né? Um A e um AV. Bom, aí você vai ter que avaliar de acordo com as projeções das notas aí do Joãozinho. Bom, nós estamos no terceiro bimestre, certo? Então eu vou vou aqui traçar as metas para o Joãozinho do terceiro bimestre. Então eu venho aqui e coloco um 3 de terceiro bimestre, certo? Bom, é interessante que você preencha isso para o seu tutorado. Você vai coletar as informações e você vai preencher o documento. Muitos professores costumam enviar, ou quando nós estávamos presencialmente, né, colocava na mão lá do aluno para ele se virar com aquilo. Eu acho que isso a gente precisa ter um pouco de cuidado, porque é um documento, né? Então é importante que você, professor, preencha, certo? Então vem aqui, eu vou perguntar para o Joãozinho. Joãozinho, qual sua meta para o terceiro bimestre em relação às disciplinas da Base Nacional Comum Curricular? Aí ele vai falar assim, ah, professor, em português eu quero tirar um 7. Aí você vem aqui e coloca um 7. Em arte, professor, eu quero tirar um 8. Aí você vem aqui e coloca um 8. Em educação física, eu quero tirar 9. Aí você vem aqui e coloca um 9. Nesse outro campo escrito nota, você vai colocar aqui assim. Você vai observar quais são as notas que o Joãozinho tem. Então, ele colocou que queria tirar 7 em português, na verdade ele tirou 6. Né? Ah, ele colocou 8 em arte, mas ele acabou tirando 7. Né? Ah, ele colocou 9 em educação física e tirou 7. Você vai observar a frequência do Joãozinho. Aqui, ó. Aqui esse campo de frequência, né? Como está a frequência do Joãozinho? Olha, português, ele teve 2 faltas, por exemplo, contando com as compensações de ausência e tudo isso, tá? Ah, em arte ele ficou sem falta. Aí eu coloco um tracinho aqui, né? Ou, se preferir, você coloca um 0 aqui. No nosso caso agora de pandemia, nós vamos colocar na frequência dele aqui. O que nós vamos colocar na frequência nessa época de pandemia, né? Que vamos supor aqui, ó, que ele não tem nota em português, tá? Está em aberto. Então falta engajamento. Aí você vem aqui, coloca um E. Ou, se for busca ativa, você coloca um BA, busca ativa. Né? Aí provavelmente ele não vai ter nota em nada aqui, se for busca ativa, aí você vai colocar BA em tudo, né? Certo? Bom, enfim. Aí você vai observar isso com ele e falar, João, você disse que queria tirar 7 em português, tirou 6. Você atingiu sua meta? Aí ele vai falar assim, não, professor, não consegui atingir minha meta. Aí você vai perguntar para ele, mas o que faltou para você atingir sua meta? Ah, professor, faltou eu estudar um pouco mais alguma situação ali da disciplina, né? Ele vai tentar explicar para você o que faltou para ele atingir a meta dele, né? E aí, nessa, você vai vir aqui
e vai falar para ele assim, ó, Joãozinho, então, coloca lá, fala para mim, né? Na verdade, você não vai pedir para ele colocar, você vai falar para ele te dizer e você vem aqui e coloca. Então, o Joãozinho me disse que ele vai prestar mais atenção nas aulas, né? Ele vai prestar mais atenção nas aulas de língua portuguesa, de português, né? Português, certo? E você vai fazer isso com todas as disciplinas. Agora, você deve estar se perguntando, isso aqui, ó, esse I, esse S, esse A, esse AV, aquilo que você colocou aqui, ó, aquilo que você já colocou em relação aos bimestres anteriores. Essa nota que o Joãozinho teve em português, nota 6, ela é insatisfatória? Aliás, ela é insuficiente? Ela é satisfatória? Ela é adequada? Ou ela é avançada? Então, nota 6 é uma nota satisfatória, né? Não chega a ser insuficiente. Então, você vem aqui e coloca um S. Aliás, um X. Né? Ó, em arte, ele tirou nota 7. Satisfatório. Né? Satisfatório. Vou descer mais um pouquinho. E aí, eu vou ter que conversar com ele sobre ações no programa de ensino integral. Né? Então, a minha ação vai ser voltada ao acompanhamento das disciplinas diversificadas, né? Do acompanhamento do projeto de vida do aluno e do acompanhamento do seu protagonismo juvenil. Então, o Joãozinho, ele está na disciplina, aliás, na disciplina eletiva, né? Na disciplina diversificada eletiva. Ele está lá na eletiva militar. Então, coloco aqui, militar. Aí você vai conversar com ele sobre Aí você vai bater um papo com ele, né? E aí, Joãozinho, como é que tá lá na eletiva? O que você tá aprendendo lá? Tá satisfazendo aquilo que você almeja pro seu projeto de vida, né? E aí você vai bater aquele papo com ele, depois daquele papo você vai vir aqui e vai fazer um breve relato do que você conversou com ele sobre a eletiva, né? Pronto, um relatóriozinho daquele dia ali, que você conversou com ele. Ah, você conversou sobre várias aulas, sobre várias coisas, sobre eletiva. Aí você registra tudo aí que você falou com ele, né? Tudo tem que estar registrado. Aí você vai conversar com ele sobre as aulas de projeto de vida. A disciplina, o componente curricular projeto de vida. Uma coisa que tem que ficar claro é o seguinte: uma coisa é o componente curricular projeto de vida, tá? Outra coisa é o projeto de vida específico do aluno. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, mas uma coisa depende da outra, né? Então, a participação do aluno na eletiva, a participação do aluno nas aulas de projeto de vida, isso vai contribuir muito para a reflexão que ele vai fazer e para você fazer esse acompanhamento aqui do projeto de vida em si do aluno, certo? Isso é muito importante. E as demais disciplinas diversificadas, você vai conversar sobre cada uma delas e vai anotar aqui o que o aluno está desenvolvendo, se ele está satisfeito, se ele não está, por que não está, por que está, e bater aquele papo lá, estando próximo, estando presente na vida do seu tutorado, né? Pedagogia da presença. E você vai fazer o mesmo, né? Bater um papo com ele sobre o projeto de vida dele. No caso, veja bem, você já colocou aqui, ó, você já sabe, você já fez a anotação aqui, você sabe que ele quer
ser militar, né? E aí, vamos supor, você perguntou para ele e ele fez uma pesquisa lá sobre concurso público para entrar na polícia militar, né? E, e lá ele descobriu o que ele precisa fazer, estudar e treinar para poder prestar esse concurso. Né? Você teve essa conversa com ele. Aí você vem aqui e registra. O aluno realizou uma pesquisa sobre o que deve fazer para ingressar na carreira de policial militar. Descobriu a necessidade de estudar e treinar para o concurso público. Então, naquele papo que você bateu com ele, você falou para ele assim, olha, você sabe que você precisa para ser um policial militar? Aí ele sabe que existe o policial militar, ele sabe o que o policial militar faz, porque ele assiste TV, ele vê, né? Ele sabe assim, vamos dizer, na linguagem do senso comum, que significa ser militar, mas, por exemplo, ele não sabia que ele precisaria prestar um concurso, né? E a partir da pesquisa que ele fez, ele descobriu, né? Já é uma coisa importante, né? E lá ele precisa estudar todas as disciplinas para ele ir bem no concurso, né? E também ele precisa treinar lá, ele tem que fazer alguns exercícios, né? Ele tem que fazer a flexão, a barra, correr lá, fazer uma corrida, um percurso, né? Em tanto tempo, enfim, aí ele vai descobrir tudo isso. E ele já pode, né, ir pensando nisso durante a trajetória do ensino médio. Vem aqui para o protagonismo juvenil, né? E uma coisa que eu preciso deixar claro para vocês é que é importante que vocês usem sempre, né, a fonte 12 e a letra Arial, tá bom? Fonte 12 e letra Arial, muito importante. Isso para o documento inteiro, tá? O documento inteiro você usa a fonte 12 e letra Arial para que tudo esteja padronizado. E aí, o protagonismo juvenil, você vai conversar com ele sobre o que é o protagonismo juvenil, né, explicar para ele se ele já fez alguma coisa nesse sentido, né? Por exemplo, ele é líder de turma, né? Ele já participou das reuniões com a Kelly, né? Né, ele é a representatividade da sala dele mediante a gestão e você pode conversar com ele. No caso aqui do Joãozinho, que eu coloquei lá, que ele é líder de turma, né? Ah, mas ele, vamos supor que ele não fosse líder de turma. Tá, o que, que ele realizou de importante no clube juvenil? Ah, ele criou um clube de música, né? O clube do coral. Né? Então, ele teve uma ação protagonista. Mas como que ele criou isso? Né? Aí ele vai explicar como que ele fez. E como que ele está dando seguimento a isso? Ah, não tá. Por que não tá? Ele pode dar seguimento a isso nesse momento de isolamento? Então, conversar sobre o protagonismo juvenil do Joãozinho, né? Depois, você vai conversar e depois você vai anotar aqui, tá? Vai ficar muito extenso o vídeo, então eu já vou lá para baixo, porque se eu for colocar tudo aqui também fica... Mas vocês já têm uma ideia de como fazer, certo? Bom, aí eu tenho um relatório de tutoria, que é um relatório específico para, para ações no isolamento social, né? Então são ações aí voltadas com... São ações direcionadas por conta da pandemia, né? Então eu tenho esse relatório que também está anexado nesse próprio documento. Quando vocês forem me enviar, vocês vão me enviar tudo isso, tá? Num documento só, conforme está aqui. Aí você coloca lá, Joãozinho, João da Silva, né? Deixa eu ver qual foi o exemplo que eu usei aqui. João da Silva. Aí você coloca aqui, letra Arial, fonte 12, João da Silva. João da Silva. Legal. Ele é do primeiro A, né? Isso, primeiro A. Aqui está em negrito, mas não é para ficar em negrito, não. Do aluno, né?
Aí você coloca lá o número de telefone do aluno, né? Ah, o do aluno é esse, 999999999, certo? Um exemplo. Ah, daí tem o telefone do responsável. Se eu não conseguir falar com, com o próprio Joãozinho, eu vou ter que entrar em contato com a mãe dele ou com o pai dele. Aí eu tenho o número do responsável dele, né? CE é 9 77777777. Tá. O número do Joãozinho e o número do responsável dele. Bom, eu fiz uma tutoria hoje com ele, dia 1/9. Então, vou colocar aqui, data da tutoria 1/9. Qual a situação dele? Olha, ele foi um aluno que estava na lista de busca ativa, mas já foi resgatado. Então, ele está realizando as atividades do Google Sala de Aula, certo? Então, qual a situação dele? É um aluno engajado. Ó, um aluno engajado. Aí você vai colocar que ele é um aluno engajado e depois você pode discorrer com mais um texto aí explicando por que ele está engajado, né? Quais são as ações, né? Você orientou, né? Você coloca lá, orientei o aluno a entrar nos horários adequados no centro de mídias e o aconselhei a seguir uma agenda conforme o modelo que lhe enviei, né? Por exemplo, isso. Bom, em relação ao Google Sala de Aula, aí você pode verificar qual é a situação do aluno no Google Sala de Aula, né? Ele vai dizer para você, normalmente eles falam a verdade, né? Mas pode ser que algum queira mentir. Então, é importante que você verifique com a gestão qual é a situação dele no Google Sala de Aula. Mas, por aquilo que ele disse e por aquilo que a gestão me passou, né, o aluno desenvolveu todas as atividades, bem básico. Mas aí sempre vão ter os detalhes, e os detalhes são importantes, certo? É importante que vocês ilustrem bem quais são essas ações que vocês estão fazendo aí com os tutorados de vocês, tá? Tá, não esquece de colocar o seu nome aqui, ó, professor Lucas, no caso meu aqui, né? Lucas Calabrese Liucci, pronto, né? Então, você vai colocar isso aí. Aqui eu coloquei, ó, Arial 10, na verdade é Arial 12, tá, ó. Então, só para lembrar mais uma vez, que é Arial 12. Então, vem aqui e coloco Arial 12, aí, ó. Ficou melhor para ler, né? Bom, então é isso, gente. A partir desse momento que eu estou enviando para vocês esse tutorial, eu peço a vocês que comecem a enviar para o meu e-mail este documento padronizado. Muito bem? Qualquer dúvida, vocês podem me chamar em inbox e perguntar. Tudo bem? Agradeço aí.